27 anos atrás, bateram na porta de nosso apartamento em Roma. Minha mãe Fiorella foi atender. O que aconteceu ali iria definir minha carreira. Quando ela abriu a porta, um homem se apresentou como diretor, mas eles não eram de Roma. Estavam vestindo vermelho e preto. Eles eram do Milan e queriam que eu fosse jogar para eles a qualquer custo. Minha mãe levantou suas mãos. Bom, o que vocês acham que ela disse aos cavalheiros? Quando você é um garoto em Roma, há apenas duas opções possíveis. Ou você é vermelho ou azul, Roma ou Lazio. Mas em nossa família havia apenas uma escolha possível. Infelizmente não conheci meu avô porque ele morreu quando eu era menino, mas ele me deixou com um belo presente. Sorte minha, meu avô Gianluca era um grande torcedor da Roma. E ele passou esse amor para meu pai, que depois passou para o meu irmão e, claro, para mim. Nosso amor pela Roma era algo que passava de geração para geração. Roma era mais do que um clube de futebol. Era parte de nossa família, nosso sangue, nossas almas. Nós não conseguíamos assistir a muitos jogos na televisão porque, mesmo em Roma, nem sempre eram exibidos os jogos nos anos 80. Mas quando eu tinha 7 anos, meu pai conseguiu ingressos e finalmente eu consegui ver os Lobos no Estádio Olímpico. Eu posso fechar meus olhos e lembrar daquele dia, das cores, dos cânticos da torcida, das fumaças, tudo. Eu era uma criança tão animada que só de estar no estádio com todos os outros torcedores da Roma, algo dentro de mim enlouquecia. Não sei como descrever essa experiência. Belíssimo. Essa é a única palavra para tudo isso. Ao redor do nosso bairro, em San Giovanni, não acho ninguém que me visse sem a bola em meus pés. Seja nas ruas de paralelepípedo, entre as catedrais, nos becos ou em qualquer outro lugar. Nós jogaríamos futebol. Chiusoleva, cerca lo spunto, vuole il sinistro, la mette in mezzo, secondo palo. Gol pazzesco di Totti! Ma cosa ha fatto Totti? Mesmo quando jovem, eu já tinha a ambição de ter uma carreira. Comecei a jogar para clubes juvenis, tive cartazes e recortes de jornais de Giannini, capitão da Roma. Com um símbolo, ele era um filho de Roma, assim como nós. C'è qui Donanni al suo fianco. Si fa la foto. Selfie. Então, com 13 anos, teve aquela batida na nossa porta. Os homens de Milão estavam me pedindo para se juntar ao clube deles. Uma oportunidade de começar minha carreira com um grande clube italiano. O que eu escolheria? Bem, não foi exatamente a minha decisão. Minha mãe era a chefe, ela ainda é a chefe. Ela era bastante apegada aos filhos, como qualquer mãe italiana, ela era um pouco superprotetora, digamos. Ela não queria que eu saísse de casa com medo de que algo acontecesse. Não, disse ela aos diretores. Isso foi tudo o que ela tinha a dizer. Esse foi o fim. Minha primeira transferência foi recusada pela chefe. Meu pai era quem levava eu e meus irmãos às nossas partidas no final de semana, mas de segunda a sexta-feira, mamãe estava no controle. Era difícil dizer não ao Milan, isso significaria muito dinheiro para a nossa família, mas minha mãe me ensinou uma lição naquele dia. Sua casa é a coisa mais importante da vida.
Apenas algumas semanas depois, a Roma me fez uma oferta. Eu ia usar o vermelho e amarelo. Mamãe sabia. Ela ajudou minha carreira de muitas maneiras. Sim, ela era protetora, ela ainda é. Mas ela fez tanto sacrifício para ter a certeza que eu estaria nos campos todos os dias. Eu sei que esses primeiros anos foram difíceis para ela. Era minha mãe que me levava para treinar. Do lado de fora, ela esperava por mim. Ela esperava 2, 3, às vezes 4 horas enquanto eu treinava. Ela esperava na chuva, no frio, não importava. Ela esperou para que eu pudesse ter meu sonho. Não sabia que estaria fazendo minha estreia na Roma no Estádio Olímpico até 90 minutos antes da partida. Sentei no ônibus e fomos do CT ao estádio. Eu quase não me continha em ansiedade. Toda a paz que tive ao dormir na noite anterior desapareceu. Os torcedores da Roma são muito diferentes de todos os outros. Eles esperam muito de você. Você tem que provar seu valor e não há muito espaço para cometer erros. Quando entrei no campo pela primeira partida, fiquei impressionado com o orgulho de jogar para minha casa, para meu avô, para minha família. Durante 25 anos eu senti essa pressão e o privilégio. Nada mudou. Claro, houve erros, e houve um momento há 12 anos atrás quando pensei em deixar a Roma para o Real Madrid. Quando uma equipe bem-sucedida, talvez a mais forte do mundo, pede para você se juntar a eles, você começa a pensar sobre como a vida pode ser em outros lugares. Eu conversei com o presidente da Roma e isso fez a diferença. Mas no final, a conversa que eu tive com a minha família lembrou-me sobre o que é a vida. O lar é tudo. Por 39 anos, Roma foi a minha casa. Por 25 anos como jogador, Roma tem sido a minha casa. Seja disputando o Scudetto ou jogando a Liga dos Campeões. Eu espero ter representado tão bem as coisas da Roma quanto eu pude. Espero que os tenha deixado orgulhosos. Você poderia dizer que eu sou um homem acomodado. Eu só me mudei da casa dos meus pais quando casei com a minha esposa. Então, quando eu olho para trás no meu tempo aqui na Roma e penso no que sentirei saudade, com certeza será a rotina, as coisas cotidianas. O treinamento de muitas horas, os muitos bate-papos no vestiário. Eu acho que o que mais sentirei falta é compartilhar um café com meus companheiros de equipe todos os dias. Talvez se eu voltar como diretor um dia, esses momentos ainda estarão lá. As pessoas me perguntam, por que gastar toda a sua vida em Roma? Roma é minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo. Roma é o mar, as montanhas, os monumentos e, claro, os romanos. Roma é o vermelho e o amarelo. Roma para mim é o mundo. Este clube, essa cidade foi a minha vida. È lui. Fatto il capitano. Il tiro! E sempre será.